Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Quem não conhece meu canal, sou o professor Alfredo Melo da Silva. E hoje nós vamos entrar numa jornada de aprender um pouco sobre o regimento interno da Câmara Municipal para o concurso que está vindo aí, concurso importante, um concurso que não ocorre há muitos e muitos anos. É importante nós entendermos que o regimento interno, ele é uma dos assuntos mais importantes que vão ser cobrados dentro desse concurso. Então, é fundamental você conhecer, você aprender sobre ele. Quero esclarecer que a metodologia que eu vou utilizar é trabalhar os principais artigos. É impossível nós trabalharmos todos os artigos, são mais de 200. Tem artigos que teriam menos relevância do que outros, mas nós vamos tentar abordar o máximo de artigos desse regimento interno. Importante frisar que eu elaborei com base na metodologia que a banca utiliza. Eu elaborei pelo menos umas 20 questões de cada artigo do regimento interno, e eu vou estar disponibilizando esse caderno de exercícios para aqueles que me seguirem no Instagram, aí também as redes sociais, e pedirem o caderno. Pode seguir e mandar mensagem solicitando. Vou mandar aí esse trabalho que eu elaborei, com a ajuda de, de leitura de todo esse regimento interno. Bom, vamos lá. Bom, falar de regimento interno, ele pressupõe que nós entendamos qual é a função principal desse regramento jurídico dentro da estrutura daquele poder, daquele ambiente. Nós temos ultimamente nos deparado com muitas questões relativas a qual a amplitude de ação, a amplitude do regimento interno, né? Nós temos visto no Supremo Tribunal Federal que eles estão considerando o regimento interno do STF em pé de igualdade com normas legislativas federais. Então, nós precisamos entender que o regimento interno ele tem muita importância, porque o regimento interno ele vai trazer a organização daquele poder. Vamos lá. No primeiro artigo aí do regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, ele disciplina o seguinte: este regimento disciplina a obra normativa da Câmara Municipal de Manaus, órgão legislativo do município, funcionando na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, São Raimundo, sendo designado o Paço Legislativo dos Manaus. Dificilmente, é lógico que não é impossível, cada banca tem a sua autonomia para questionar o que quiser, mas dificilmente eles vão perguntar qual o endereço do, do qual é o endereço da Câmara Municipal de Manaus. Mas esse artigo 1º ele traz alguns pontos muito importantes. E talvez o ponto mais importante aí é que esse regimento interno ele regula toda a estrutura normativa da Câmara. Ele disciplina toda o modo de atuação da Câmara Municipal de Manaus. E é importante isso, ó, apesar de muitos saberem a maioria, mas muitos não entendem a divisão dos poderes. Nós temos poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Poder judiciário são os juízes que julgam, desembargadores. Poder executivo é o governo que governa, né, executa as políticas públicas, governo municipal, estadual e federal. E nós temos as casas que fazem as leis, as casas legislativas, tanto em âmbito federal, estadual quanto municipal. A Câmara Municipal de Manaus ele é um órgão legislativo do município. Tá? Isso é muito importante. Um ponto importante também aí no artigo 1º que talvez caia, até pela função regional do tema, é que a designação desse espaço da Câmara Municipal de Manaus é Paço Legislativo 2 Manaus.
Não é passo legislativo de Manaus, é passo legislativo dos Manaus. Isso pode cair na prova. Parágrafo único aí ele delimita que as atribuições da Câmara Municipal elas estão previstas dentro do artigo 22 e 23 da Lei Orgânica do Município de Manaus. Provavelmente não vai cobrar a LOMAN, a Lei Orgânica do Município de Manaus, mas talvez cobre a referência de onde a Câmara Municipal bebe na fonte das suas atribuições, que nesse caso seria no artigo 22 e 23 da Lei Orgânica do Município de Manaus. Como exemplo aí de continuidade nessa primeira aula, nós vimos aí algumas questões que eu elaborei. A primeira seria, como é designado o local onde funciona a Câmara Municipal de Manaus? Entendam, não é a Câmara Municipal de Manaus, é a sede, é o local. A Câmara Municipal de Manaus é a Câmara Municipal de Manaus, mas o local onde funciona a Câmara Municipal de Manaus, a sua sede, ela é denominada de uma dessas 5 opções aí, é o Paço Administrativo dos Manaus, Sede Legislativa dos Manaus, Paço Legislativo dos Manaus, Centro Legislativo de Manaus e Paço Legislativo do Amazonas. A resposta seria Paço Legislativo dos Manaus. Outras questões que eu tirei desse primeiro artigo, por exemplo, qual é a função do regimento mencionado no artigo 1º? Regular a atividade comercial do município, disciplinar a obra normativa da Câmara Municipal de Manaus, estabelecer o orçamento municipal, gerenciar as eleições municipais e administrar projetos sociais. A resposta aí seria disciplinar a obra normativa da Câmara Municipal de Manaus. Ou seja, ele regula a obra normativa dentro daquele ambiente. Terceiro, que tipo de órgão pertence à Câmara Municipal de Manaus? Ao Executivo, Judiciário, Legislativo, Consultivo ou Administrativo? Entendo que nós temos funções típicas e funções atípicas. É claro que dentro da Câmara Municipal de Manaus há uma função executiva, da sua presidência, da sua mesa, há uma função judicante, administrativa também, há julgamento de PADs, de processo administrativo, de outras normas. Há também uma função consultiva, mas a função primária da Câmara Municipal de Manaus é legislar, legislativa. Então as respostas seriam aí, ó, na segunda questão, disciplinar a obra normativa, e a que tipo de órgão pertence à Câmara Municipal de Manaus? Ao Legislativo. Bom, essa primeira aula é só uma demonstração, logo mais estarei postando as demais aulas. Sigam no Instagram, sigam no YouTube, se inscrevam, compartilhem a aula para que nós possamos aprender juntos. Então, muito obrigado a todos.